Capítulo 475, O Trio Traidor. Tradução, Clã Revisão, 0. Neste momento, dentro das forças da Ilha da Divina Fênix, os que tinham a maior eficiência de combate remanescente eram Muqianil e Mubingyun. Se as duas juntassem seus ataques, elas seriam capazes de defender-se contra um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Para uma tropa tão grande ter uma força de combate tão pequena era realmente perigoso. Primeiro, eles tiveram que encontrar um lugar seguro para se recuperar de suas feridas. Mukingyi tinha Zhangzhen ao lado do sétimo ancião e carregou consigo o nono ancião. Lin Ming foi segurado por Muqianil e, juntos, todos eles lançaram suas técnicas de movimento e saíram rapidamente. O monge de barba longa do grande templo Zen viu isso e abaixou a cabeça, recitando os mantras budistas. Era desconhecido o que ele estava pensando. Irmão aprendiz sênior, devemos deixá-los ir assim? Um homem de meia idade que usava uma longa túnica branca perguntou. Aquele jovem garoto chamado Lin Ming, ele parece possuir algum tipo de habilidade secreta que o permite evitar as leis supressivas deste mundo. Se pudermos obter essa habilidade secreta, poderemos restaurar nossa força do reino núcleo rotativo. Irmão aprendiz Júnior Yuan Kong, não tente aprofundar quaisquer disputas. A cobiça é simplesmente o demônio do coração, corromperá a sua alma. Não apenas isso, mas esse menino é um dragão escondido em uma piscina. Se nós o ofendermos, então não há escolha a não ser absolutamente exterminá-lo. Caso contrário, nosso grande templo Zen nunca mais terá outro dia de paz. Irmão aprendiz Júnior, você quer que nosso grande templo Zen seja como a região demoníaca do Mar do Sul no futuro e também vá para a guerra total com a Ilha da Divina Fênix? Yuan Kong ficou chocado. Ele imediatamente disse, os ensinamentos do irmão aprendiz sênior são o verdadeiro caminho. Quanto a esse tipo de habilidade secreta, mesmo que exista, não é algo que possamos praticar em um dia ou mesmo uma semana. Isso não nos ajudará de nenhuma maneira. Neste mundo em colapso, devemos andar com cuidado e com a paz em nossos corações, senão nos depararemos com a calamidade. Sim, irmão aprendiz sênior. O vento assobiava passando por Lin Ming. Seu corpo estava muito fraco neste momento. Desde o início, quase todo o seu peso estava sendo mantido por Muqianil. Finalmente, ele simplesmente deitou em Muqianil e ela o carregou em suas costas. Quando esse cenário passou por ele, um cheiro perfumado e delicado flutuou no ar e encheu os sentidos de Lin Ming. Enquanto Lin Ming se deitava nos ombros suaves e celestiais de Muqianil, neste momento, ele era muito incomparavelmente pacífico. Ele não pôde deixar de respirar avidamente essa fragrância em seu nariz e boca. Quando uma onda borrada de amor encheu seu coração, a consciência de Lin Ming começou a se desvanecer gradualmente. Quando uma voz fraca, mas agradável, entrou no ouvido de Lin Ming, ele quis responder, mas, naquele momento, parecia que o próprio mundo havia se desvanecido. Lin Ming, você, enquanto Muqianil sentia Lin Ming deitado em suas costas, ela sentiu seu hálito quente queimar seu colarinho e uma curiosa sensação de coceira se espalhou por suas costas. Ela chamou Lin Ming, mas ele parecia ter desmaiado e sua voz não conseguiu acordá-lo. Há uma área aberta na frente, nós vamos descansar lá. Todos fiquem em alerta máximo. Mukingyi disse. Milímetro. Quando os 20 discípulos se reuniram na clareira aberta, Muqianil colocou Lin Ming no chão. Nesse momento, a testa de Lin Ming estava coberta de suor e os lábios eram de um branco pálido. E sua condição extremamente fraca, ele parecia uma galinha que havia sido esbofeteada. Quanto a todos os discípulos ao redor, seus olhos estavam cheios de admiração e respeito ao olharem para Lin Ming. Quer Lin Ming tivesse ou não usado as leis especiais deste mundo a seu favor, a verdade indiscutível era que ele havia matado Lian Shengji, o mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo, sem muita dificuldade.
Para um artista marcial no nível avançado do reino ou Tian matar um especialista no nível intermediário do reino núcleo rotativo era simplesmente inacreditável. Se não fosse por Lin Ming virar a maré da batalha naquele momento e forçar a retirada da região demoníaca do Mar do Sul, as consequências dessa batalha teriam sido incalculáveis. Era até possível que todos aqueles discípulos mais jovens tivessem sido mortos. Mu Qingye disse: ajude Lin Ming a se recuperar. Ele comeu uma pílula de sangue escarlate, ele ficará fraco por muito tempo. Milímetros sem hesitar, Mu Qianyu tirou uma pílula de reversão do Yang de seu anel espacial e a de para Lin Ming comer. Como uma santa da Ilha da Divina Fênix, Mu Qianyu naturalmente tinha uma pílula de reversão do Yang com ela. Depois de comer 2 pílulas de pílula de reversão do Yang consecutivamente, o efeito seria enfraquecido um pouco. Mas neste momento, a melhor pílula ainda era uma pílula de reversão do Yang. Quando a pílula de reversão do Yang entrou na boca de Lin Ming, ela se transformou em uma corrente quente de energia que fluía para o corpo de Lin Ming. Como Lin Ming ainda estava inconsciente, Mu Qianyu ficou perto dele, girando sua energia para ajudá-lo a se curar. Depois de estar fora da batalha, o efeito da pílula de reversão do Yang era significativamente melhor. A condição de Lin Ming era realmente miserável no momento. A pílula de sangue escarlate era uma pílula que diminuía o potencial da linhagem de sangue. Mesmo Lin Ming, cuja força vital era incomparavelmente formidável, agora estava quente e seco. Seus lábios tremiam como se ele tivesse uma doença perigosa. Conforme Mu Qianyu via Lin Ming assim, ela se sentia muito deprimida. Mu Bingyun caminhou tranquilamente e entregou a Mu Qianyu uma pequena garrafa, irmã aprendiz sênior. Fragmento de gelo verdejante. Mu Bingyun nunca chamou Mu Qianyu de irmã mais velha, mas sim de irmã aprendiz sênior. Depois que as 2 irmãs nasceram, elas foram enviadas para a facção do Luan Azul e a facção do Pássaro Vermilhão, onde cresceram. Além disso, elas passavam a maior parte do tempo cultivando, as 2 tinham muito poucas chances de se encontrar. Além disso, por causa do método de cultivo de Mu Bingyun, ela tinha um caráter extremamente indiferente. Havia muito pouco da intimidade habitual entre ela e Mu Qianyu que irmãs costumavam ter. Obrigado. Mu Qianyu pegou a garrafa de fragmento de gelo verdejante. Este era um medicamento valioso que era exclusivo da facção do Luan Azul. Ele era usado para nutrir o mar espiritual e também era um remédio de alta qualidade no tratamento de lesões da alma. Pílulas como a pílula de sangue escarlate e outras que estimulavam o potencial de uma pessoa até o limite muitas vezes tinham o efeito de provocar uma raiva ou um transe por meio da auto-hipnose. Isso faria com que o espírito de um artista marcial fosse extremamente energizado, mas também poderia prejudicar um pouco a alma. Claro, porque a pílula de sangue escarlate em si era um remédio de alta qualidade e o mar espiritual de Lin Ming era formidável para começar, a verdade é que esse dano não era considerado muito. No entanto, Lin Ming era muito importante para a Ilha da Divina Fênix. Assim, Mu Bingyun tinha prontamente retirado esta garrafa do fragmento de gelo verdejante para curar quaisquer possíveis feridas. Mu Qingye já havia colocado o 9º ancião gravemente ferido e lhe dado algumas pílulas de recuperação. Dessa vez, a razão pela qual a situação acabou bem foi porque o 9º ancião e o 7º ancião haviam ajudado. E o que era peculiar era que o 7º ancião não fazia parte da linhagem Mu. Isso fez com que Mu Qingye suspirasse. Dentro da Ilha da Divina Fênix, aqueles anciãos que não compartilhavam o sobrenome Mu tinham influência e poder muito menores do que aqueles que o tinham. No entanto, quando realmente importava em um momento de vida ou morte, Mu Xiu e Mu Yanzhou tinham, juntos, traído a Ilha da Divina Fênix. Sob a tremenda pressão da região demoníaca do Mar do Sul, aquele que fortaleceu seu coração e se juntou à briga foi um ancião que não tinha o sobrenome Mu. Se não fosse por Lin Ming entrar em erupção com uma força de batalha surpreendente e virar a mesa, então naquela batalha, era possível que os anciãos tivessem morrido.
Eles poderiam até ter sido completamente aniquilados. Pode-se dizer que o sétimo ancião arriscou sua vida para ajudar era especialmente raro. Ancião Zhang, estou realmente envergonhada. Aqueles traidores Mu Xiu e Mu Yanzhu, verdadeiramente nos trairão. Para o ancião Zhang ajudar dessa vez, estou realmente impressionada com sua gentileza. Eu nunca vou esquecer isso. Se eu ainda tiver um único suspiro quando sair deste mundo, falarei sobre os feitos do ancião Zhang em frente à grande ancestral. O ancião Zhang balançou a cabeça e disse, a anciã Mu é muito educada. Este velho ainda é alguém da Ilha da Divina Fênix. Embora esse velho não tenha muitas relações com Lin Ming, meu neto é, na verdade, amigo dele. Por todo esse caminho, me disse muitas coisas boas que eu não sabia. Enquanto o ancião Zhang falava, ele apontou para Zhang Xin. Zhang Xin coçou a cabeça, um pouco embaraçado. Quando o ancião Zhang apontou para Zhang Xin, Mu Qianyu também olhou para Zhang Xin. Ela não sabia que Zhang Xin era o neto do ancião Zhang. Não é de admirar que Zhang Xin tenha conseguido entrar neste mundo em colapso com o seu cultivo no nível inicial do reino Ouqian e permanecer vivo até agora. Este Zhang Xin era, provavelmente, um dos juniores mais destacados da família Zhang. Desta vez, o ancião Zhang provavelmente trouxe seu neto para experimentar esse mundo. Dentro da Ilha da Divina Fênix, anciãos que não eram da linhagem Mu não tinham grandes ambições. Em vez disso, eles só desejavam que seus descendentes pudessem viver pacificamente. Quanto àqueles anciãos da linhagem Mu, eles frequentemente lutavam por causa de poder e autoridade e batalhas surgiam de todos os lados. Em resumo, aqueles anciãos que não eram da linhagem Mu não lutavam muito porque sabiam que não havia nenhum significado para isso, já que a disputa não era realmente parte do mundo deles. Mas aqueles anciãos da linhagem Mu eram diferentes. Poder e autoridade eram verdadeiramente as raízes de todos os males e guerras. Grande anciã Qingyi, desde que o grande ancião e o terceiro ancião partiram, estou preocupado com o que eles possam fazer. Mu Qianyu hesitou enquanto falava. Não se preocupe. Enquanto eles não estiverem bravos, eles não ousarão cometer um crime de se rebelar contra a seita. Eles ainda têm um contrato da marca de sangue em seus corpos. A única maneira pela qual eles seriam capazes de quebrá-lo é se eles atingirem o nível de pico do reino núcleo rotativo, outros não podem liberá-lo. Uma vez que eles traírem a seita, suas linhagens de sangue derreterão e seu cultivo desaparecerá em meio ano. Mu Xiu e Mu Yanzhu já viveram por 200 a 300 anos, é impossível para eles cultivarem desde o começo novamente. Uma vez que o cultivo desapareça, sua vitalidade também secará e suas vidas chegarão ao fim. Mu Qingyi estava completamente despreocupada que Mu Xiu iria traí-los. De fato, nestes últimos 3.000 anos, não houve um ancião da linhagem Mu que havia traído a seita. Para perder completamente o cultivo que passaram várias centenas de anos desenvolvendo e até mesmo compensar com a própria vida, não havia ninguém que pudesse suportar pagar um preço tão alto. Houve alguns jovens juniores que haviam traído a seita. Mas a linhagem deles não era rica e eram jovens. Havia até alguns que queriam derreter propositalmente sua linhagem para cultivar as artes demoníacas. Mas no final, eles chegaram a um fim trágico. Aproveite esta chance para curar seus ferimentos. E lembre-se, todo mundo fique em alerta. Mu Qingyi disse. Com Mu Qianyu e Mu Bingyu unem suas forças, contanto que não tivessem que enfrentar dois mestres no nível intermediário do reino núcleo rotativo juntos, eles ainda seriam capazes de lidar com isso. Enquanto as forças da Ilha da Divina Fênix aproveitavam para se recuperar de seus ferimentos, Mu Yanzhu, Mu Xiu e Mu Qingshu ainda estavam no deserto, caminhando rapidamente. Mu Xiu estava andando na frente, sua expressão em branco. Mas a expressão de Mu Yanzhu era incerta, como se ele ainda estivesse lutando com suas escolhas. Irmão Xiu, quão confiante você está nesse assunto? Se falharmos, não teremos mais um lugar neste mundo.
Essa era a segunda vez que Mu Yanzhu fazia essa pergunta. Mu Xiu sorriu. Irmão Yanzhu, se você está sempre tão assustado e indeciso, como você terá grandes realizações? Se você deseja buscar poder e riquezas, então também haverá perigo. Se você deseja manter algum tipo de lugar neste mundo, você será sempre suprimido pelos outros. Você alcançará o nível intermediário do reino núcleo rotativo, ficará preso lá, amamentando seu ódio até a sua morte. Centenas de anos depois, até o seu clã será eliminado. E você ainda tem planos de subir aos céus, atingindo as etapas da destruição da vida e se tornar o líder da Ilha da Divina Fênix. Mu Yanzhu ficou em silêncio. Ele entendeu a verdade por trás das palavras de Mu Xiu. No entanto, pensar nisso e estabelecer a sua determinação para fazê-lo eram dois conceitos completamente diferentes. Sem dúvida, esta seria a maior aposta da sua vida. Se ele ganhasse, ele iria florescer. Mas se ele perdesse, perderia tudo. Então, como ele não poderia hesitar? Enquanto Mu Xiu via a aparência assustada e insegura de Mu Yanzhu, ele continuou a falar: Irmão Yanzhu, você deve entender que se Lin Ming levar a Ilha da Divina Fênix a se tornar uma seita de 5º grau ou mesmo uma terra santa no futuro, isso não tem nada a ver com você ou comigo. Em vez disso, nossos clãs serão empurrados para o lado por outros até que não haja mais lugar para nós. Por outro lado, se algum dia a Ilha da Divina Fênix for liderada por você e por mim, então não precisaremos nos tornar uma terra santa. Mesmo se nos tornarmos o tipo mais baixo de seita de 5º grau, que tipo de cena seria essa? Seremos adorados e glorificados pelas futuras gerações e nos tornaremos personagens como a fundadora. Nossos descendentes se tornarão ainda mais prósperos.